Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de maio de 2025. A Ucrânia ataca 6 regiões russas com sucesso. Ataques em 6 regiões russas, numa delas ela atingiu a zona industrial e uma fábrica de produtos químicos da Azot, que eu vou nessa primeira parte me fixar nisso, porque é uma fábrica importante e trouxe um grande prejuízo para as Forças Armadas da Rússia e também para a economia da Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Essa fábrica química Azot, A-Z-O-T, Azot, foi atacada na região de Novomoskovsk. Novomoskovsk é como se fosse Nova Moscou, né? É o nome dessa localidade e ela fica na região de Tula, ou seja, não é colada em Moscou, é longe, né? O incêndio que aconteceu o nome da fábrica é JSC Novomoskovsk Joint Stock Company Azot. Foi causado por um ataque de drones na manhã de ontem, que foi o dia 24 de maio, segundo os relatos dos horários dos moradores locais, né? E também isso foi publicado no canal independente Astra. Esse acontecimento na região da Tula e em território russo. É uma fábrica de produtos químicos. Ela foi atingida com sucesso pela Ucrânia. Alguns desses produtos químicos produzidos por essa fábrica, eles são usados para fins militares, para fazer explosivos. Conforme consta, inclusive, no próprio site da empresa, que a própria canal independente Astra descreveu, né? E essa Novomoskovsk Joint Stock Company, Azot, é a maior produtora russa de fertilizantes, tais como amônia, nitrogênio, e é também uma das líderes no setor em termos de tipos e quantidades de produtos manufaturados. A empresa produz fertilizantes minerais, amônia, plásticos e resinas orgânicas, cloro, soda cáustica, cloreto de cálcio, ácido nítrico concentrado e de pureza especial, e também argônio e metanol, ou seja, ela tem uma ampla gama de produtos que eram processados, manufaturados naquela localidade. É uma fábrica grande e a Ucrânia teve sucesso em atacar essa fábrica e ocorreram explosões em sequência nesse ataque, que foram relatados para os canais locais da internet, que divulgaram isso, e também agora na grande mídia internacional. Ou seja, a Ucrânia ataca alvos militares, alvos na economia, enquanto vou relatar no próximo vídeo, mas apenas já citando. Ontem também a Rússia atacou à noite e de madrugada inúmeras cidades ucranianas, mas ela atacou as áreas civis, como sempre, ataques covardes contra a capital, contra a cidade portuária de Odessa, entre outras localidades. E também a Ucrânia atacou uma área onde havia muitos equipamentos e soldados russos, ou seja, havia uma concentração de tropas, e ela atacou essa área que estava localizada na região de Kursk. Também teve sucesso. Os equipamentos militares e pessoal do exército russo estavam concentrados em uma localidade chamada Lgov. Lgov é L-G-O-V, traduzindo do russo para o português na transliteração, ou seja, L-G-O-V, Lgov. Eu leio Lgov, acho que alguns vão portuguesar, vão dizer Legov, né? Mas é Lgov, que fica na província de Kursk. Entre os russos, muitos mortos, não foi possível levantar, segundo as fontes, o número de mortos, mas existiam muitos corpos espalhados ali naquela região. E também acho que as perdas ainda estão sendo contabilizadas, né? Isso aqui, os próprios canais de propagandistas russos que falam sobre a guerra, que acompanham a guerra em loco,
as posições do exército russo elas estavam localizadas por um azar na área, né, próxima, assim, na área de um posto de gasolina, da Rosneft, e justamente na saída da cidade. Ainda bem que era na saída da cidade. Então foram explosões, incêndios e que trouxe um enorme prejuízo. Praticamente todo o material estocado na região, concentrado, vamos dizer assim, para uso para um uso rápido e logo provavelmente acabou sendo destruído. E eles estavam localizados nas imediações de um prédio também, as tropas, né, de uma loja de peças de reposição que estava quase anexa a este posto de gasolina, ou seja, estava tudo nas proximidades ali. Então, segundo as informações, 3 foguetes atingiram a concentração de tropas, que foram inclusive amplificadas, tiveram colateralmente, elas atingiram também essas áreas que eu falei para vocês agora, com inúmeros prejuízos e muitos mortos, né? Segundo as informações, esses ataques foi feito com foguetes HIMARS, né? Da Ucrânia. E também a população novamente é que relatou para os jornais, relatou para os blogueiros, que lá essas explosões causaram muito barulho, foram ouvidas a longa distância, e agora o local, o exército russo isolou. E não sei quanto tempo eles estão fazendo perícia ou contando os prejuízos, mas estão fazendo o trabalho deles. E o exército da Ucrânia, o Estado-Maior, não comentou esse ataque. Ou seja, 3 ataques, ou seja, 3 foguetes foram lançados, então, contra essa concentração de tropas da Rússia, com um intervalo de 7 minutos aproximadamente cada foguete que foi lançado. E como eu só quero reforçar, então, que ainda não sabemos o número exato, é desconhecido ainda o número de baixas de militares e também de feridos da Rússia. Acho que vai ser difícil saber. Os russos vão discretamente tirar todo mundo aí, mas aparentemente a maior parte do pessoal, que era uma concentração já grande de tropas, acho que estavam se preparando para fazer uma daquelas incursões contra as posições ucranianas em Kursk, ou seja, então tudo isso aí falhou. E na data de ontem, na região de Kursk, que nós estamos falando, né, tudo isso está acontecendo meio junto assim, né? 37 ataques aconteceram ontem na região de Kursk contra as tropas ucranianas e todos eles foram repelidos nessa região aí. E num total de 42 ataques na região de Pokrovsk contra as tropas, as posições ucranianas ali em Pokrovsk, naquela sua linha de defesa. Então, são os 2 maiores ataques que foram feitos, melhor, são as maiores quantidades de incursões contra as posições ucranianas, justamente em Kursk e em Pokrovsk. No total, aconteceram 160 confrontos, ou seja, se somar Kursk e Pokrovsk, praticamente metade dos confrontos aconteceram justamente nas linhas defensivas da Ucrânia em Pokrovsk e na região de Kursk. Na região de Pokrovsk, os russos, além de tentar 42 vezes, eles tiveram baixas, né? E perdas que eu acho que são significativas, bem menores que as quais eu relatei ontem, que eram referentes à quinta, ontem era sexta, né, então referentes à quinta, hoje são referentes a sábado. Então, foram neutralizados 144 militares russos, né, o número anterior eram 403, né, ou seja, um número muito grande. E hoje acho que eles maneiraram um pouco a barra, sentiram que no dia anterior as perdas tinham sido muito mais significativas, não é uma coisa normal, né? Então eles reduziram também. Foram destruídos também 2 carros civis, 2 motocicletas, que também foram destruídos, 10 drones de ataque contra as posições ucranianas, que não atingiram porque foram destruídos. Além disso, mais também um lançador múltiplo de foguetes inimigos, aqueles sistemas Buk, né, que também a Ucrânia danificou. Então, pelas perdas deles, inclusive de material e pessoal, acho que foi apesar de 42 ataques, eu acho que foi assim numa situação média de ataques, não foi muito grande.
quero relatar aqui que os russos conseguiram, vamos dizer assim, avançar um pouco em Sumi. Ali na parte fronteiriça, é uma realidade, a gente não gosta que isso aconteceu, né? Muita gente também não gosta, mas ele conseguiu avançar e firmar algumas posições ali. Não que ele tomou posições, né? Justamente na linha fronteiriça que eles estavam tentando se infiltrar. Com pequenos grupos, eles fizeram um ataque um pouco maior e conseguiram entrar. Ao longo de uma região ali, Vestilivka, Juralka, e também Novenke e Basilka. Então, nessa região agora, então estão ali sendo controlados pelos russos, mas eu acho que eles ainda não estão bem consolidados e a Ucrânia já disse que agora vai contra-atacá-los ali antes que eles se consolidem de uma maneira mais forte para tirá-los daquela região. Vamos ver o que de fato vai acontecer ali. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que assiste e não é inscrito, inscreva-se. Aqui você acabou de ver a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.